Olá pessoal, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito ao projeto de lei número 10.087/2025, que trata sobre a tributação de lucros e outras alterações na legislação. Essa matéria nós já falamos há poucas semanas atrás, mas devido à repercussão que está tendo, principalmente pela a previsão de tributação dos lucros, né, tem havido grande número de consulta por parte dos nossos clientes com relação ao que fazer com os lucros. Então, lucros gerados até dezembro de 2025. Em primeiro lugar, cabe destacar, né, que nós estamos falando de um projeto de lei. Então, projeto de lei 1087. Então, nós não temos até o presente momento nenhuma lei definitiva, né? Então, ainda está em formato de projeto que já foi aprovado já pelo Senado, já está em fase de final de aprovação. Tudo indica que vai ser aprovado nos moldes que está, mas enquanto não for transformado em lei, não for sancionado, nós temos que ter presente que não está em vigor nenhuma alteração nele prevista. Mas do que trata esse projeto de lei e que tem criado grande alvoroço no mercado? O que vai mudar para as pessoas físicas e para as pessoas jurídicas? Com relação à tributação das pessoas físicas, né, nós temos uma tributação com relação aos lucros. Esse projeto prevê que a partir de janeiro de 2026 haverá uma tributação, né, dos lucros quando pagos em valor superior a R$50 mil por mês à pessoa física. Então, essa tributação dos lucros é só os lucros pagos para uma pessoa física, certo? A pessoa jurídica pagando para uma pessoa física. Então, havendo um pagamento de valor superior a R$50 mil no mês, esse lucro será tributado no que exceder aos R$50 mil por mês. Então, é uma previsão que tem, e essa tributação, quando do pagamento, é uma antecipação do imposto que será devido na declaração de ajuste anual da pessoa física. Por que antecipação? Porque lá quando o contribuinte for apresentar a sua declaração de ajuste anual, e se esse projeto for aprovado, isso ocorrerá a primeira vez só lá em abril ou maio de 2027, em relação ao ano calendário de 2026, o projeto tem a previsão de uma tributação da renda mínima anual, ou seja, aquele contribuinte, pessoa física, que ao oferir durante o ano uma renda superior a R$600 mil, e aqui, quando se fala de renda, é a totalidade dos rendimentos da pessoa física, exceto os rendimentos de herança e de ganho de capital. Então, quando a pessoa física vai ter que somar os rendimentos tributáveis, os rendimentos isentos decorrentes de aplicações financeiras, os rendimentos com tributação exclusiva de aplicações financeiras, os lucros e dividendos recebidos de pessoa jurídica. Então, o somatório de todas as rendas da pessoa física, essas rendas, né, exceto a herança e de ganho de capital, ultrapassando R$600 mil, haverá uma taxação de 10% sobre essa renda mínima de 600, o que exceder a renda de R$600 mil. Então, por isso é que o projeto de lei ele já prevê que no caso de distribuição de lucros até R$50 mil por mês está isento. Ou seja, se nós pegarmos R$50 mil, multiplicarmos por 12, vai dar os R$600 mil, que é a renda mínima prevista para isenção dessa tributação de 10% que excedeu os R$600 mil. Então, em termos de lucros, né, o que vai entrar em vigor não é a tributação dos lucros lá na pessoa jurídica, a pessoa jurídica tem que tributar. É quando ela pagar esses lucros aos seus sócios pessoas físicas. Se no mês do pagamento só o beneficiário, cada sócio ou titular receber um valor superior a R$50 mil, vai ter uma tributação na fonte
que, como eu disse, vai servir para o ajuste anual na declaração que é entregue no ano seguinte. Então, essa é a questão da tributação dos lucros. Existe uma transição, e aí vem a questão que está o alvoroço no mercado, o que o pessoal deve fazer com os lucros gerados até dezembro de 2025. O projeto ele prevê que os lucros gerados até 31 de dezembro de 2025, eles ficarão isentos de tributação caso ocorra as seguintes situações. A distribuição desses lucros gerados até dezembro de 2025 devem ser feita uma aprovação de distribuição até 31 de dezembro de 2025. Então, as empresas teriam que elaborar uma ata prevendo a distribuição dos lucros gerados até dezembro de 2025. É lógico que não pode ser uma ata qualquer prevendo distribuição total. Ela tem que ter uma certa razoabilidade. Isso porque o segundo ponto do projeto ele prevê que, além da previsão da ata de distribuição desses lucros, né, da destinação desses lucros, que deve ser feita até dezembro de 2025, o que for aprovado na ata deverá ser cumprido, ou seja, o pagamento, crédito ou entrega a qualquer título deverá ocorrer entre 2026 e 2028. Então, o que vai ser previsto na ata, por óbvio, vai ter que ser cumprido entre 2026 e 2028 para que os lucros, então, sejam isentos de tributação. Então, isso é o que está no projeto. Então, a gente não tem ainda os detalhes, né, a regulamentação. O projeto, em sendo aprovado, a Receita Federal, em seguida, vai ter que fazer a regulamentação via decreto ou via uma instrução normativa de como as empresas deverão proceder para assegurar a isenção dos lucros e quais as condições que deverão cumprir para que essa isenção seja mantida. Então, com relação à tributação dos lucros, seria dessa forma. Depois, a outra alteração que o projeto de lei prevê, né, que beneficia as pessoas físicas, né, e que justifica o porquê da tributação dos lucros, é a isenção para a renda do trabalho salário, dos rendimentos tributáveis de até R$5.000. Então, toda a renda sujeita tributável até R$5.000, ela ficará isenta de tributação. Então, praticamente, com relação a esse projeto de lei, que prevê a tributação dos lucros a partir de janeiro de 2026, os aspectos fiscais seriam esses. Então, o que devemos ter presente? Não está em vigor ainda nenhuma lei, é um projeto de lei que prevê, sim, a tributação dos lucros, se assim for aprovado. Devemos ficar dando atenção especial para ver o desdobramento desse projeto, se ele vai ser aprovado em definitivo como está, para que então os contribuintes possam tomar as providências dentro de 2025 quanto à elaboração de uma ata de distribuição desses lucros e de que formas deverão ser pagos, pagos ou creditados em 26, 27 e 28. Por hora seria esse o recado que gostaríamos de dar aos senhores na área tributária federal. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio, da área estadual, e o André, da área previdenciária. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos, dando continuidade ao painel tributário da CCA Bernardon. Agora vamos comentar algumas alterações na legislação tributária gaúcha envolvendo o ICMS, publicados na semana passada. Começaremos por um decreto que prorrogou benefícios do ICMS. Conforme divulgado no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, o decreto número 58.404, publicado no dia 14 de outubro, prorroga até 31 de dezembro de 2027 o diferimento do pagamento do imposto nas saídas internas de rações para animais e de produtos destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal. O dispositivo regulamentar também prorroga
até 31 de dezembro de 2027 a isenção e a redução da base de cálculo do ICMS nas saídas de produtos destinados à agropecuária. As outras alterações do regulamento do ICMS foram publicadas também no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, concedendo remissão e anistia a créditos tributários relativos à fruição no período de 1º de maio de 2023 a 31 de março de 2024 da isenção do ICMS concedida nas operações com óleo diesel, quando destinado ao consumo de embarcações pesqueiras sem a devida observância de condicionantes, permitindo a emissão de nota fiscal eletrônica modelo 55 nas operações realizadas por estabelecimento que atua no ramo de bares, restaurantes e similares, optantes pelo regime diferenciado de apuração, quando o destinatário precise ser identificado pelo CNPJ. O Decreto 58.409 traz alterações importantes relativas aos benefícios do diferimento e do crédito presumido admitido aos importadores, pois modifica, a partir de 1º de janeiro de 2026, o crédito fiscal presumido de ICMS concedidos aos estabelecimentos importadores referentes a mercadorias importadas ao abrigo do diferimento do pagamento do imposto previsto lá no artigo 53, inciso 6º do regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, incluindo a obrigatoriedade de contribuição a fundos específicos, a apuração em separado das operações abrangidas pelo benefício, a substituição de atestado de não similaridade por lista de mercadorias não alcançadas pelo benefício e a possibilidade de apropriação de crédito por entrada referente à devolução de mercadorias. Assim, com a retirada da exigência de não similaridade com produtos gaúchos e estabelecendo os produtos relacionados para os quais são vedados os benefícios do diferimento e do crédito presumido, certamente haverá maior adesão aos benefícios por parte dos importadores gaúchos. O decreto também inclui prazo final em 31 de dezembro de 2025 no crédito fiscal presumido de ICMS concedido aos estabelecimentos que realizarem investimentos e que importarem mercadorias para comercialização através de portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados localizados no estado do Rio Grande do Sul. Já o Decreto 58.410 modifica hipótese de utilização do regime especial da nota fiscal fácil para emissão da nota fiscal eletrônica modelo 55. Em relação às alterações das orientações normativas, foram publicadas apenas 3 instruções, tratando dos valores da taxa da TJLP referente ao 4º trimestre de 2025, da lista de preços finais ao consumidor de bebida fria, a partir de 1º de novembro de 2025, da lista de preços finais ao consumidor de bebida quente, a partir de 1º de novembro de 2025. Seriam essas as informações da área fiscal envolvendo o ICMS do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Olá, bom dia. Nos últimos dias, a Receita Federal do Brasil trouxe em suas soluções de consulta 3 temas que interessam muitos contribuintes e que irei compartilhar aqui com vocês. O primeiro diz respeito ao enquadramento da atividade principal das empresas
para fins da contribuição para o custeio dos riscos de acidente de trabalho, o conhecido GILRAT. Segundo a Receita, para enquadramento no correspondente grau de risco do estabelecimento, seja ela matriz ou filial, o contribuinte não tomará por base a sua atividade econômica principal, mas sim atividade preponderante em cada um dos estabelecimentos, inclusive obras de construção civil. Ou seja, em cada um dos estabelecimentos da empresa, seja matriz ou filial, deverá se identificar a atividade preponderante ali desempenhada, e essa identificação não terá consequência em relação ao código CNAE da atividade principal da empresa. Assim, o contribuinte deverá observar as atividades efetivamente desempenhadas pelos segurados empregados e trabalhadores avulsos, independentemente do objeto social da pessoa jurídica ou das atividades descritas em sua inscrição no CNPJ. Então, o grau de risco será apurado de acordo com a atividade efetivamente desempenhada, que conte com a maior quantidade de segurados empregados e trabalhadores avulsos em cada um dos estabelecimentos da empresa. Portanto, fico alerta, nem sempre a atividade econômica de maior receita da empresa corresponderá ao CNAE para fins de determinação da contribuição ao GILRAT, já que esse será eleito tomando por base a atividade que emprega o maior número de trabalhadores no estabelecimento. A outra solução de consulta trata de um serviço que todos nós contratamos ao longo do ano, serviço de instalação e manutenção de aparelhos de ar-condicionado. De acordo com a Receita Federal, esses serviços são tributados na forma do anexo 3 da Lei do Simples e não estão sujeitos à retenção previdenciária de 11%. No entanto, a Receita alerta: se esses serviços forem prestados mediante cessão ou locação de mão de obra, tal fato constitui motivo de vedação à opção pelo Simples Nacional ou mesmo de exclusão desse regime de tributação. Já a última das três soluções de consulta tratadas hoje refere-se aos casos em que a obra é contratada por empreitada total. Segundo o entendimento da Receita Federal, nos contratos de empreitada total de construção civil e obra de infraestrutura, é facultado ao contratante, para fim de elisão da sua responsabilidade solidária com o contratado, pelo recolhimento das contribuições previdenciárias relativas à mão de obra empregada na construção, realizar a retenção da contribuição previdenciária de 11% do valor bruto da nota fiscal de prestação de serviços. Ou seja, a referida faculdade é do contratante, cabendo a esse avaliar a conveniência ou segurança para si em efetuar ou não a retenção. E para concluir o encontro de hoje, gostaria de tratar novamente de um tema que está tirando o sossego de muitos contribuintes. Faz algumas semanas comentei aqui com vocês, no painel tributário da CCA Bernardon, que a Receita Federal do Brasil estava enviando correspondências eletrônicas àqueles contribuintes que possuem matrícula de obra há mais de 4 anos e que ainda não foi encerrada. Então, muitas empresas, com receio de serem notificadas, iniciar o processo de regularização de suas obras. Para isso, os contribuintes precisam acessar e lançar no SERO, que é o Serviço Eletrônico da Aferição de Obras, os dados relativos à sua obra. Nesse momento, importante lembrar que as empresas que possuem contabilidade regular precisam marcar sim nessa opção. Com isso, o valor a pagar apurado na DCTF Web, aferição das obras, sairá zerado e não será emitido DARF a recolher. Se responder não para a pergunta, o sistema assumirá que o cálculo das contribuições a pagar será realizado por aferição indireta do valor da remuneração dos trabalhadores da obra. E no encerramento da aferição, o SERO gerará uma DCTF Web, aferição de obras,
com as contribuições previdenciárias a pagar através do DARF. Além dessa observação, cabe alertá-los da importância de, desde o início da obra, fornecerem o número do CNO da obra para os prestadores de serviços, pois somente assim os construtores e empreiteiros envolvidos na obra poderão vinculá-lo à obra da empresa, de forma que essa informação seja transportada para o e-social. Dessa forma, estando os trabalhadores devidamente registrados no cadastro da respectiva obra, as contribuições recolhidas pelas construtoras serão carregadas para o CNO da obra e abaterão dos valores das contribuições previdenciárias apuradas pelo CERO. Mas daí vocês podem estar pensando, se a minha empresa tem contabilidade regular, então por que devo me preocupar com isso que o André está comentando, se já sei que a DCTF-Web da minha obra será zerada? Por um detalhe extremamente importante. Se o sistema apurar, por exemplo, um débito previdenciário de R$1 milhão e tivermos créditos alocados à obra que totalizam R$200 mil, isso poderá ensejar uma averiguação mais aprofundada da Receita Federal e até mesmo a abertura de um processo de fiscalização. Significa que vocês podem ter feito tudo correto em relação à obra, mas se o seu construtor ou empreiteiro não indicou o número do cadastro da obra em seu e-social, essa falha, que a princípio parece inofensiva, poderá desencadear um processo certamente indesejado de fiscalização. Mas André, como eu posso saber antecipadamente se empresas contratadas estão de fato informando o CNO da minha obra em seu e-social? Temos duas maneiras bastante simples. Uma delas é simular a emissão do CERO e assim verificar quais os créditos previdenciários estão sendo atribuídos à minha obra. Se não constar o CNPJ do meu construtor, é porque ele não está informando os seus empregados na minha obra. A outra forma é solicitar ao empreiteiro que apresente o relatório completo da DCTF-Web. Nesse relatório, deverá constar os valores das contribuições devidas relativamente a cada obra por ele executada. Se você não encontrar o seu CNO nessa DCTF-Web, é porque o construtor não atribuiu trabalhadores para o CNO da sua obra. Uma recomendação: deixe acordado no contrato que os serviços somente serão pagos após o envio do relatório da DCTF-Web pelo construtor ou empreiteiro. Se não constar o CNO da obra nesse relatório, então não pague o serviço, ao menos até ele regularizar essa situação. Rapidamente o problema será resolvido. Com isso, com essa dica que reputamos como muito importante para a regularização das obras, concluímos o nosso encontro de hoje e desejamos a todos uma ótima semana.